Se quiser tornar-se um apêndice forçado do que em Jesus já elimina tudo que antes era apenas simbolização, porque em Jesus tudo virou plenitude, a tentativa de agregar essas coisas de novo com o mesmo peso é trabalhar contra a encarnação, é trabalhar contra o próprio Evangelho, de modo que nesse sentido, toda hora eu vejo o Velho Testamento sendo usado para desconstruir o Novo. Toda hora eu vejo o Velho Testamento sendo usado para minimizar as implicações do alcance da salvação, da libertação, da graça e do significado de Jesus para o indivíduo e para a humanidade como um todo. E o que o Novo Testamento denuncia como pecado. Como pecado também sendo minimizado pelo Velho, porque no Velho Testamento, apesar de que a gente não pode acusar o Velho Testamento disso, porque todos esses homens que de fato andaram com Deus tiveram interioridade, sem interioridade ninguém anda com Deus, mas a consciência do Velho Testamento era de uma interioridade que só se expressava através de ações. O Velho Testamento carece de psicologia. Ele é extremamente comportamental. Isso. E quando você chega e vê em Jesus uma psicologia sendo introduzida mais profunda do que a lei, por exemplo, Senhor, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos manda que tais pessoas ou mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes, Jesus diz, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então, pelos critérios do Velho Testamento, aí, né? o adulto era um cara que tinha praticado o adultério e tinha sido apanhado em flagrante adultério. Isso do ponto de vista da punição social dele. Um apedrejamento que receberia. Em Jesus, não tem pedra, porque sempre tem pedra. E não é da mão dos outros me julgando. É da minha consciência. E ele reforça o significado da consciência. Se não surgir uma consciência dentro dessa mulher, vocês vão fazer só uma montanha de pedras. E vocês vão virar estátuas de pedra enquanto a apedrejarem. Porque quem com ferro fere será ferido, e quem com pedra pedrado ficará. Vai virar pedra também. Então, no Velho Testamento, o processo, conquanto houvesse interioridade, era de uma expressão muito mais de valores que se expressavam para o lado de fora, porque a primitividade da sociedade era assim. A gente tem que sempre lembrar que Jesus se encarna depois dos gregos terem expandido a consciência humana extraordinariamente em relação à filosofia e à pré-psicologia que os gregos trouxeram. O mundo não só tinha as estradas romanas para que se viajasse pelo mundo de então, mas tinha uma evolução, um salto qualitativo de consciência que os gregos tinham dado na interiorização, como nunca antes na história humana. Então, a revelação acontece não apenas no ambiente imediato do judaísmo, ela leva em consideração o ambiente da universalidade, porque a vontade de Deus não era falar aramaico com quem falava aramaico, ou hebraico com quem falava hebraico, era se comunicar com o mundo inteiro, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e fazendo de nós, que agora cremos, ministros dessa reconciliação, rogando nós aos homens de todo o mundo, em todas as línguas, em todos os povos, que se arrependam, porque Deus em Cristo não imputou a nenhum homem a sua iniquidade, antes convida todos a se reconciliarem com Ele, apesar de que Ele já determinou um dia pelo qual Ele haverá de julgar o mundo inteiro, também em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho que levar, que todos nós temos que levar. O que passar disso, sinceramente, está trabalhando contra o Evangelho. Ainda que seja usando o Velho Testamento, a questão não é ser bíblico.
A questão é ser, de fato, discípulo de Jesus. A minha biblicidade só faz sentido se ela for fundada na encarnação de Jesus e no ensino do Evangelho. Porque o biblicismo que existe por aí, em geral, é contra o Evangelho. É um cara que quer fazer uma sistematização da Bíblia toda, aproveitar tudo até o que já caiu em obsolescência. Ele se torna um cultuador do livro Bíblia Sagrada, e enquanto isso ele usa a Bíblia sem querer ou inconscientemente para destruir aquilo pelo que Jesus morreu, ou trabalhar para reforçar aquilo contra o que Jesus existiu, embora aquilo fosse praticado em nome de Javé, em nome de Deus.